Joseph Smith. Muitos já ouviram seu nome, tiveram um amigo mormon na infância ou assistiram a uma peça da Broadway. E se eu dissesse que a história real é ainda mais complicada e estranha do que você já ouviu? Garoto do interior de Nova York dizia ter sido escolhido por Deus para restaurar a verdadeira igreja. Disse que um anjo o guiou até placas de ouro enterradas, que traduziu para o livro de Mormon, e fundou um grupo que virou uma das religiões que mais crescem no mundo. Para alguns era um profeta, para outros vigarista. Para a história isso ainda será decidido. Esta é a história de Joseph Smith, o homem que disse ter falado com Deus e mudou a América para sempre. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento da religião. E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao acampamento da religião. Meu nome é Mark Ganon, e obrigado por se juntar a mim mais uma vez nesta mesma tenda, bem aqui. É aqui que tudo acontece. Toda semana, todo domingo, exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todas as religiões, do mundo inteiro, de todas as épocas, para sempre, isso mesmo, toda religião que já existiu, hinduísmo, judaísmo, islamismo, cristianismo. Abordamos tudo de forma objetiva, buscando aprender e compreender as pessoas, pois não acredito ser possível entender um povo sem conhecer o Deus que adoram. Como sempre, estou acompanhado de um grande amigo. Hoje é o Gabriel Reis. E aí, Gabi, beleza, cara? Quem vai dar uma olhada, mano? Vários comentários começaram a surgir, com pessoas dizendo: vou parar de seguir o canal. Se o Gabe continuar falando, interrompendo, tirando sarro do programa com as anedotas dele que ninguém liga, beleza, vai acabar irritando o pessoal. Cara, quero dizer, olha, a gente não tem tempo pra você ficar tagarelando o dia inteiro, porque hoje a gente vai falar sobre o mormonismo, e não só sobre o mormonismo, vamos falar sobre o cara que começou tudo, o próprio profeta, Joseph Smith. Eu sei que muitos vão dizer que o mormonismo é coisa de maluco. Antes de começarmos, vou dizer algumas coisas, mormons. Eu não fui criado como mormon, tudo bem? Só conheci uma criança mormon enquanto crescia e ela era legal. Minha família e eu, a gente costumava fazer rafting em Águas Brancas, que é o rafting mais branco que existe. Vou ser sincero, é só rafting mesmo, mas quando a gente fazia, era rafting em Águas Brancas. E todos os guias eram mormons. A gente fazia isso no Rio Green, em Utah, desembarcava em Moab, não muito longe de Grand Junction, e descia o Rio Green. E foi a melhor época da minha vida. E esses mormons eram muito legais. Sério, eles são tipo o pessoal do Chick-fil-A. São gentis, doces, inteligentes e confiantes. Fundamentalismo religioso é ruim? Ok, tudo bem. É possível que qualquer tipo de grupo religioso ou seita possa ter ideias radicais que algumas pessoas usam para controlar e coagir outras por motivos maliciosos e nefastos? Tudo bem. A maioria dos mormons que conheço é legal, qualificada, educada, fala 3 idiomas e são tranquilos. O objetivo do programa é mostrar o lado positivo das religiões, já que coisas ruins não faltam. Alguns se irritaram comigo em episódios passados por eu ter falado dos judeus, perguntando por que eu os defendia. Eu disse, esse é o objetivo do programa. Eu gosto de pessoas, gosto da humanidade e gosto de explorar o lado bom de todas as religiões. Judaísmo, islamismo, hinduísmo, etc. Então hoje não vai ser diferente. Vai ter piada? Intercaladas, mas sem mais delongas, vamos começar. Nos Estados Unidos, ao pensar em mormonismo, lembramos das piadas. Provavelmente já viu o livro de Mormon. Pensa em Esposas em Série, Salt Lake City, Soaking. Mas tudo bem, Gabe, tá vendo? É disso que eu tô falando. Certo, você aí rindo à toa. Eu me empolguei. Ouvi Soaking. Pô, mano. Mas o que você não sabe é que o mormonismo tem suas raízes justamente aqui em Nova York, bem onde eu estou montando minha barraca no interior do estado de Nova York. É basicamente isso. As terras agrícolas onde o mormonismo foi estabelecido são propriedade privada da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O mormonismo é uma religião interessante com práticas fascinantes e intrigantes. Faremos uma análise detalhada da doutrina, práticas e teologia em outra ocasião. Porque isso não vai ser uma análise sobre o que os mormons ou a Igreja Sud acreditam hoje, vai ser uma análise sobre a vida de Joseph Smith. Agora, obviamente, vamos ter algumas sobreposições enquanto discutimos a vida de Joseph Smith. Vamos ver algumas coisas que agora começam a fazer sentido no quadro mais amplo do mormonismo. Mas, novamente, esse não é o propósito disso. O objetivo aqui é fazer uma análise crítica de quem foi Joseph Smith. Certo, estamos olhando para o fundador e o curador do movimento, sabe? Ele é o cara, ele é o mito, ele é o próprio Mormon. O nome dele é Joseph Smith. Vamos voltar tudo até o começo. Temos que voltar ao lugar onde ele surgiu. Certo, e era uma pequena vila em 1805 na fronteira entre essas duas pequenas vilas agrícolas em Vermont. O que é bem poético, né? Vamos falar muito sobre a vida de Joseph Smith.
Ele estava na fronteira ligando várias coisas, mas já vamos chegar nisso, beleza? Joseph Smith era um dos 11 filhos, os pais dele realmente estavam empenhados. É impressionante. Isso foi antes da poligamia, beleza? E dois dos irmãos mais velhos de Joseph Smith, Hiram e Alvin, tiveram papéis fundamentais no desenvolvimento da Igreja Sud mais tarde. Então Joseph Smith nasce, e quando ele tem 7 anos de idade, relatos dizem que ele teve infecção óssea, passou por cirurgia e ficou de muletas por 3 anos. Agora, como a família dele era de fazendeiros, é complicado, pois grandes famílias rurais dependem dos filhos, especialmente dos rapazes, para trabalhar na terra. Não há muitas informações sobre o que José Smith fez durante seus anos de deficiência na infância, mas é interessante pensar se isso influenciou seu desenvolvimento. Há um isolamento social envolvido. Ele não podia brincar, trabalhar fora, nem ajudar a família como os outros irmãos. E agora, claro, isso é especulação aqui, mas obviamente traumas de infância e qualquer efeito certamente deixariam algum tipo de marca na personalidade de uma pessoa, na saúde mental dela. E talvez isso tenha criado uma forma diferente dele se relacionar, ou, sabe, de como ele passava o tempo dele. É possível que ele tenha se interessado mais pelo efêmero, pelo esotérico, pela natureza espiritual do mundo, quando ele não podia realmente se mover e fazer tantas coisas. Ele não se distrai com as coisas que distraem outras pessoas, porque ele está acamado, ou pelo menos preso às muletas. Então, José era descrito por muitos como sendo muito pensativo, reflexivo e paciente, por falta de uma palavra melhor, sabe? E talvez, de novo, isso tenha vindo desse processo de lidar com a lesão dele quando criança. Sabe, ele pensava, não posso mudar essa situação, vou apenas aceitá-la. Como resultado, passou a ser visto como um garoto estoico. Apesar disso, a vida na fazenda em Vermont não durou muito. Porque quando José tinha 10 anos, sua família foi meio que forçada a abandonar essa agricultura, e de certa forma a sair de Vermont completamente, devido a uma série de anos seguidos de colheitas fracassadas. Ocorreram anomalias climáticas que se espalharam globalmente nesse período, causando uma grande queda de temperatura. Após a terceira temporada quase sem colheitas em 1816, a família Smith disse: "Sabe de uma coisa? Vamos sair de Vermont e ir para Palmyra, no interior de Nova York. Parece uma ótima mudança." Esse novo ambiente traz várias mudanças de estilo de vida para a família Smith, tanto profissionais quanto religiosas. Nessa nova cidade para onde toda a família vai, os 12 filhos e os pais estão em uma área totalmente diferente. O que foi, você sabe, mais tarde chamado pelos historiadores de um foco de entusiasmo religioso. Nesse ponto do interior de Nova York, há avivamentos e encontros em acampamentos. E esses movimentos religiosos intensos que estão se espalhando por toda a região e são influenciados por várias crenças diferentes. Então você tem diferentes comunidades cristãs que às vezes se misturam com religiões populares indígenas americanas, misturadas com algumas religiões ocultistas teosóficas. E há simplesmente pessoas diferentes na região, diferentes pessoas religiosas, santas, que estão espalhando essas ideias diferentes que agora estão se transformando em diferentes movimentos religiosos. As pessoas ultrapassam limites antes impostos pelas religiões organizadas. Agora há magia popular, cura, medicina e adivinhação, entre outras coisas. Isso seria considerado pagão ou até bruxaria por círculos cristãos ortodoxos mais tradicionais. E existe até um movimento crescente chamado siqueirismo, que é bem interessante. Isso acontece basicamente dentro de círculos cristãos, e foi um movimento que buscava restaurar o que eles chamavam de cristianismo verdadeiro. Então, basicamente, na época, as pessoas estavam insatisfeitas com a igreja, especificamente com a igreja protestante, e começaram a incorporar elementos de outras religiões. E isso foi basicamente um esforço para reinstituir um novo senso de autenticidade à fé, tentando tornar o cristianismo grandioso novamente. Essa é uma nova abordagem de algo antigo. Então, nesse período de experimentação religiosa intensa entre 1817 e 1825, isso é o que ficou conhecido como o Segundo Grande Despertar. Foi desse ambiente religioso verdadeiramente único e meio estranho, sabe? Um tipo de incubadora, onde essas bases religiosas estavam sendo desmontadas. E essa experimentação, tradição e o neuroespírito, a neoespiritualidade, tudo começa a meio que se misturar. E é nesse contexto que um jovem Joseph Smith se encontra. Então ele é uma criança e depois um adolescente durante essa era do Segundo Grande Despertar. E embora ele fosse definitivamente impressionável nessas idades, ele não foi o único influenciado pelas excentricidades desse lar. Então toda a família dele começou a participar de algumas dessas atividades mais misteriosas, quase ocultistas, que eram populares na comunidade. E eu só digo ocultistas. Eu não quero que isso soe como se fosse necessariamente algo nefasto, de novo. Eu não sei exatamente, mas era algo meio fora das linhas tradicionais do que era o cristianismo naquela época. Por exemplo, Joseph Smith Sr. deixou a agricultura e passou a se dedicar mais à caça ao tesouro. Agora eu sei o que você está pensando, tesouro, tipo, como assim? É coisa de pirata ou algo assim?
Ele diz, não, é basicamente isso mesmo, literalmente o que parece. É como cavar em busca de dinheiro. Isso era comum na época, inspirado por crenças quase espirituais ou populares, em que pessoas tinham poderes especiais de visão. Às vezes eles usavam pedras para enxergar coisas, localizavam objetos escondidos e depois eram abençoados por Deus, com muito dinheiro. E isso se tornou algo bem central para a família Smith e para o novo tipo de fonte de renda deles. Então Joseph Smith Sr. levava alguns de seus filhos para caçar tesouros, e Joseph Smith Jr. era um deles. E foi assim que o jovem Joseph Smith acabou sendo introduzido a esse tipo de práticas místicas ou mágicas. E meio que o acostumou a esse novo mundo de possibilidades espirituais, o que é bem diferente das influências metodistas e presbiterianas com as quais ele estava acostumado enquanto crescia. Se você conviveu com pessoas que eram só metodistas ou presbiterianas, não existe realmente nada como adivinhação, ou sabe, ver pedras ou alguma prática espiritual que vai te guiar para descobrir tesouros escondidos. Isso é algo que existe fora do mainstream do cristianismo protestante americano, então os pais de Smith na verdade não eram necessariamente unidos em sua prática religiosa, o que torna as coisas muito interessantes. A mãe dele vinha de uma família de Connecticut meio, digamos, bem de vida, e de um contexto presbiteriano muito mais ortodoxo. Segundo relatos, o pai dele se recusava a ir à igreja. Então, a mãe dele estava mais envolvida com o movimento siqueirista, enquanto o pai dele era totalmente um caçador de tesouros, cavador de dinheiro, usando varinhas de adivinhação e coisas do tipo. Então, de novo, você tem esses dois pais que estão meio que praticando, sabe, um cristianismo quase novo, um neocristianismo de formas diferentes. Então é interessante ver de onde, sabe? José Smith tira essas ideias em seus anos mais formativos. Ele está em um lugar com muitas influências religiosas de várias origens e tinha ligações com tradições cristãs ortodoxas. Mãe frequentava a igreja, pai envolvido com adivinhação quase ocultista, e viviam em comunidade de intensa experimentação espiritual. E não é de se admirar que ele escreva sobre se sentir espiritualmente confuso nesses anos. E a confusão não para por aí, porque é nessa época que ele começa a ter visões. Então, em 1820, Smith tem 15 anos de idade. E ele realmente orou sobre essa confusão. E ele relata ter ficado perturbado por não saber qual religião ou fé era o caminho verdadeiro. Então ele foi à floresta perto de casa, perguntou a Deus, e segundo Smith, Deus apareceu. E essa foi a primeira de muitas visões que Joseph Smith relataria ter tido, e ele a descreve como a visão que também foi o ponto de conversão para ele. Era primavera quando Smith foi a uma área isolada perto da casa da família para orar e perguntou: Deus, qual igreja é a verdadeira? Com qual devo me juntar? Que caminho seguir? E é aqui que ele teria uma teofania. E essa é uma palavrinha interessante, teofania. Isso é quando Deus ou uma divindade se manifesta fisicamente quando aparece para os humanos. Smith ora na floresta e pergunta a Deus: para onde devo ir? Qual religião é legítima? E Deus aparece para ele, tipo, em carne e osso. E ele surge e, sabe, ele escreve. 2 pessoas apareceram para ele, que depois confirmou serem Deus, o Pai, e Deus, o Filho. Jotzi Jesus Cristo. E essas pessoas disseram ao jovem Smith que seus pecados estavam perdoados e confirmaram seus medos. Que todas as igrejas, de fato, haviam se desviado do Evangelho. E Deus também aparentemente confirmou que usaria José Smith para trazer a verdade ao seu povo. E Smith, você sabe, obviamente não fazia ideia de como isso seria. Quero dizer, ele só tinha 15 anos e embora Deus tenha dito que usaria Smith para de certa forma reformar a igreja, ele não é como Jesus, que desde criança sabia de seu destino divino. Ele está meio no escuro, mas sabe que será usado para reformar a igreja. E só alguns anos depois, em 1823, aos 18 anos que Smith recebeu a parte 2, a continuação de suas visões. E você sabe, isso foi outra orientação de Deus. Mas dessa vez, ele não recebeu personagens do próprio Deus, e sim a visita de um anjo. Anos depois, Joseph Smith escreveu seu testemunho da visão com o anjo em suas próprias palavras, impresso no início do livro de Mórmon, onde ele descreve isso exatamente. Na noite de 21 de setembro de 1823, eu me dediquei à oração e súplica ao Deus Todo-Poderoso, enquanto eu estava assim no ato de clamar a Deus. Eu percebi uma luz aparecendo no meu quarto que continuou a aumentar até que o quarto ficou mais claro do que ao meio-dia, quando imediatamente uma pessoa apareceu ao lado da minha cama. De pé no ar, pois seus pés não tocavam o chão, ele usava uma túnica solta de uma brancura mais que perfeita. Era uma brancura além de qualquer coisa terrena que eu já tinha visto, nem acredito que qualquer coisa terrena pudesse ser feita para parecer tão extremamente branca e brilhante.
Suas mãos estavam descobertas e seus braços também um pouco acima dos pulsos, assim como seus pés estavam descalços, assim como suas pernas. Um pouco acima dos tornozelos, sua cabeça e pescoço também estavam descobertos. Eu pude perceber que ele não usava nenhuma outra roupa além de sua túnica, pois ela estava aberta, então pude ver seu peito. Sua túnica era muito branca e sua aparência, assim como seu semblante, era gloriosa além da descrição. Como um verdadeiro relâmpago. O quarto estava extremamente iluminado, mas não tão brilhante quanto ao redor dessa pessoa. Quando olhei para ele pela primeira vez, fiquei com medo, mas o medo logo me deixou. Ele me chamou pelo nome e disse que era um mensageiro enviado da presença de Deus para mim, e que seu nome era Moroni. Que Deus tinha uma obra para eu realizar, e que meu nome seria conhecido tanto para o bem quanto para o mal entre todas as nações, tribos e línguas, ou seja, que seria falado tanto bem quanto mal de mim entre todos os povos. Smith prossegue por mais páginas detalhando o restante da visita de Moroni e instruções especiais que ele recebeu. Ou seja, ele disse que havia um livro depositado escrito em placas de ouro, dando um relato dos antigos habitantes deste continente e da origem de onde eles vieram. Ele também disse que a plenitude do Evangelho Eterno estava contida nele, conforme entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Então isso é muito bom. Quero dizer, parece que é como se tudo estivesse misturado em uma coisa só, sabe? Ele é visitado por um anjo, uma pessoa em branco radiante. Quero dizer, ele fala muito sobre a brancura e também sobre a nudez. Não vou presumir nada nem fazer piadas aqui porque isso é a fé das pessoas. Mas você pode preencher a lacuna aí, ele diz. Placas de ouro estão escondidas sob uma árvore, o que é perfeito se você é filho de um caçador de tesouros. Então, essas placas de ouro das quais o anjo está falando continham a história do povo judaico-cristão perdido, que veio para o novo mundo de Jerusalém há milhares de anos. Isso mesmo, até antes de Jesus. Não estou confundindo as coisas, ok? Esta é a história perdida do povo judaico-cristão que veio para a América de Jerusalém até mesmo antes da época de Jesus. As placas de ouro documentam essas tribos perdidas de Israel, suas vidas nas Américas e até registram Jesus ressuscitado vindo visitá-los também. Então Jesus ressuscita e vem para os Estados Unidos. A missão de Smith dada por Deus era traduzir essas placas de sua língua original, que basicamente era um egípcio reformado, para o inglês. Agora, obviamente, vindo de Vermont, Smith não falava egípcio, incluindo esse misterioso egípcio reformado. Smith praticamente não tinha educação formal, só sabia ler, escrever e matemática básica. Como ele vai traduzir essas placas de ouro, ainda mais com alguns problemas? Uma obra de referência acadêmica sobre línguas não reconhecia a existência de um egípcio reformado ou de uma escrita egípcia reformada, como foi descrito por José Smith. Então ninguém realmente sabe o que é isso. Segundo, não há evidências arqueológicas ou linguísticas do uso da escrita egípcia nas Américas. De modo geral, é nisso que a arqueologia e historiadores tradicionais acreditam. Talvez eles estejam errados. Vou deixar em aberto, mas no geral ninguém escrevia em glifos egípcios. Então, o anjo tem uma resposta para ele. É assim que você fará. Ele diz: também havia 2 pedras em arcos de prata, e essas pedras, presas a um peitoral, constituíam o que é chamado de Urim e Tumim, depositados junto com as placas e os pertences. E o uso dessas pedras era o que constituía os videntes nos tempos antigos ou passados, e que Deus as preparou para traduzir o livro. Isso é ótimo. Se você ouviu Urim e Tumim e não sabe o que é, não se preocupe. Vale a pena entender melhor quando analisarmos doutrinas e tradições mormons. Por ora, Deus ordenou que pedras de vidente fossem colocadas com as placas de ouro, permitindo a Smith realizar as traduções. Deus tem um plano. Deus ter providenciado pedras de vidente é interessante, já que Smith provavelmente teve contato com elas durante suas buscas por tesouros. Talvez Deus soubesse que ele entenderia que as pedras de vidente o ajudariam a traduzir. Aqui estamos no quarto de Joseph Smith, onde o anjo Moroni falou sobre as misteriosas placas de ouro antigas e as pedras de vidente que o ajudariam a ver e traduzir o significado dessas placas. Desse egípcio reformado, cuja natureza ninguém entende, parece loucura, mas Deus age de formas misteriosas. Agora, Smith precisa adquirir tudo apenas para começar. E esses itens estão enterrados e escondidos em uma colina próxima. Moroni prometeu a Smith que ele iria encontrar e reconhecer, o que ele faz já no dia seguinte. Ele acorda, sai de casa. A colina dessas pedras ficava a poucos quilômetros da infância de Smith, numa propriedade de um fazendeiro local. Smith relata sentir-se exausto após encontrar Moroni e, ao voltar para casa depois de trabalhar com seu pai, entrou quase em transe e foi parar na floresta. E nessa colina que Moroni havia mostrado para ele na visão, ele escreveu:
No lado oeste dessa colina, não muito longe do topo, sob uma pedra de tamanho considerável, estavam as placas depositadas em uma caixa de pedra. Bada Bang. Essa própria colina, na verdade, se chama Kimorá, e é um local realmente importante que é mencionado nas próprias tábuas de ouro. E foi o local de uma enorme batalha entre duas tribos judaico-cristãs que aconteceu por volta do ano 400 d.C. e Cumorah é uma colina localizada em uma terra de mesmo nome. Então, antigamente, a área era chamada de Kimorah. E isso basicamente significa, você sabe, colina de Cumorah ou algo assim, e basicamente significa uma terra de muitas águas, rios e fontes. Ok, então José Smith iria oficialmente restabelecer o nome Cumorah em 1829, mas agora ainda estamos em 1823. De qualquer forma, Smith vai até a colina, tenta remover as placas de ouro, mas Moroni retorna e o impede. E ele disse a Smith que anualmente, mas somente nessa data, ele poderia visitar as placas e não conseguiria removê-las por 4 anos. Ele está sendo um pouco provocado. Por 4 anos, todo 22 de setembro, ele visitou anualmente a colina. Na visita final, em 22 de setembro de 1827, Smith realmente levou sua nova esposa, Emma, até a colina com ele, e eles voltaram juntos. Com as placas, isso é algo muito importante, ele finalmente conseguiu as placas e pôde finalmente começar a traduzir, e foi isso que ele fez. Vários escribas ajudaram Smith nesse processo ao longo dos anos. Um dos caras foi Martin Harris, que ajudou em 1828 por apenas alguns meses. Depois sua esposa, Emma Smith, ajudou pelo restante de 1828 até 1829. E então, finalmente, em 1829, Smith começou a traduzir, com um homem chamado Oliver Cowdery. Cowdery agora é figura central na Igreja Mórmon. Explicaremos mais adiante. Então, juntos, Smith e Cowdery avançaram rapidamente pelo restante das placas de ouro e finalmente terminaram em 1º de julho de 1829. E nesse momento Moroni retorna, ele volta e leva as placas com ele. O que eu não sei se alguém realmente sabe porque ele leva as placas com ele. Mas foi isso que ele fez. E parecia que Moroni sabia que muitos iriam atrás das placas. Porque tem valor histórico, pois são glifos antigos que relatam a verdadeira história da América do Norte e dos judeu-cristãos que vieram para cá. Ou porque são de ouro, o que é muito valioso, mas há motivos para Moroni levá-las de volta e preservá-las por sua santidade e valor. E Smith também relata como, depois que as placas estavam em sua posse, a notícia começou a se espalhar e ele teve que ficar atento para se proteger. Em 1830, o Livro de Mórmon foi oficialmente publicado, e eu inicialmente me perguntei se Smith teve algum problema para conseguir publicar esse documento. De novo, é difícil publicar coisas em geral em 1830, e, você sabe, eu já tentei publicar. Uma nova doutrina religiosa provavelmente tem alguns, você sabe, é um texto religioso, e isso é difícil, e não há realmente informações sobre o quão difícil foi fazer isso. Eventualmente, é publicado por Palmiro em Palmira, por um impressor chamado Egbert Bratt Grandin. E ele foi o primeiro a basicamente colocar à venda, você sabe, em 26 de março de 1830. Menos de 2 semanas depois, em 6 de abril de 1830, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi oficialmente fundada. Essa é a realização da visão de que Deus usaria Smith para restaurar a Igreja verdadeira e corrigir os erros da Igreja cristã. E esse pode ser um bom momento para estabelecer a diferença entre o mormonismo e a Igreja Sud, bem rápido. Então, Joseph Smith estabelece a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso também é conhecido como a Igreja Sud, e isso foi em 1830... Agora, o texto que ele interpretou dessas placas de ouro é o Livro de Mórmon. Por isso, a cultura acabou chamando organicamente os membros da Igreja Sud de Mormons por causa do título das suas escrituras. Chamar alguém de Mormon em vez de Santo dos Últimos Dias é simplesmente mais fácil. E isso era um pequeno tipo de seita religiosa que surgiu no interior do estado de Nova York, e as pessoas simplesmente os chamavam de Mormons. Então, mormonismo e Sud acabaram sendo usados meio que como sinônimos. Mas, sabe, isso seria o equivalente a chamar os cristãos de biblistas, sabe? Entende o que quero dizer? Dizem, vocês são biblistas. Respondemos, lemos a Bíblia, mas somos cristãos. Eles insistem, então são biblistas. A publicação do Livro de Mórmon deu notoriedade a Smith na região, e um pequeno grupo já havia aderido ao movimento. E eles já estavam meio que a bordo, e pessoas, você sabe, obviamente, como a família dele, a esposa dele e os amigos, como Oliver Cowdery, que mencionamos antes, e Peter Whitmer. E pequenos ramos da Igreja Sud começaram a ser estabelecidos em comunidades por todo o estado de Nova York. Como você sabe, Manchester, Fayette, Colesville e Smith começou lentamente a batizar novos membros na Igreja Sud. Precisamos fazer uma pausa, pois apesar da Igreja Sud ganhar destaque, nem toda a publicidade era positiva. Vamos retroceder um pouco.
Lembre-se dos 4 anos em que Smith só podia visitar as tábuas sem levá-las morro abaixo. Além disso, outras coisas aconteceram nesse período. Então, primeiro, em novembro de 1823, isso foi apenas alguns meses depois da visão com Moroni. O irmão mais velho de Joseph, Alvin, havia falecido agora. Isso foi obviamente trágico para a família. Alvin era um líder forte e muito querido. E também, a família dependia muito dele, para o sustento financeiro. E isso deixou uma nova responsabilidade para o nosso garoto Joseph e seu irmão Hiram, que são os próximos 2 filhos na linha. Em segundo lugar, em 1826, 3 anos após a morte de Alvin, Smith é preso no condado de Chenango e acusado de praticar necromancia. Agora é aqui que as coisas ficam interessantes. Aqui há um retorno a associações ocultistas. Necromancia é a prática de comunicar-se com os mortos. Ou, em alguns casos, tentar ressuscitar os mortos e trazê-los de volta à vida. Tem uma longa história de uso em culturas e civilizações pagãs antigas, como Babilônia, Grécia, Egito, Roma e praticamente todas as culturas antigas. Pessoas buscavam praticar necromancia, pois falar com quem já morreu era considerado valioso. Então, a morte de Alvin realmente impactou Joseph e foi muito provavelmente a inspiração para algumas práticas Sud, como a redenção dos mortos ou o batismo pelos mortos. Isso, na verdade, leva à acusação de necromancia. Há uma longa história de opiniões divergentes sobre o anjo Moroni e Joseph Smith, incluindo a exigência de Alvin, o irmão mais velho, para acessar as placas de ouro. Tem toda uma questão sobre a qual eu poderia fazer um episódio diferente, mas você entendeu o ponto. Há um julgamento que acontece e Joseph Smith Sr. está envolvido, mas principalmente o que resultou disso foi a nova reputação de Joseph Smith Jr. após o julgamento. Esse é o cara que faz necromancia de volta a 1830. Em Nova York, muitos lembram de Smith como: não é o cara da necromancia, aquele que tenta falar com mortos? E ele não gostava disso. As pessoas também não gostavam. Parecia um culto em que se fala com mortos. Então ele acaba sendo preso de novo e acusado de ser uma pessoa desordeira, seja lá o que isso signifique. Ele foi logo absolvido após essa prisão, mas ele e seu amigo Cowdery então fugiram da cidade para escapar dessa hostilidade e animosidade crescentes contra eles, assim como contra o grupo. E, houve até violência de turba de alguma forma que eles estavam tentando conter, então eles precisaram mudar de rumo. Também é importante mencionar as estranhas semelhanças entre a igreja mórmon primitiva e a igreja cristã primitiva, algo que eles claramente sabiam. Isso lembra como os israelitas no Antigo Testamento eram basicamente ostracizados e intimidados pelas nações vizinhas em Israel. Ao longo de toda a Torá ou do Pentateuco, os mórmons estão muito cientes disso. E na maioria das vezes, eles sofriam em silêncio e iam pacificamente sob a direção de Smith. Mas houve momentos em que Smith os fez revidar. Então, mais tarde, em uma das comunas no Missouri, Smith realmente organizou uma milícia independente composta por seus próprios santos, basicamente seus próprios rapazes Sud, para lutar contra os moradores locais da cidade que estavam tentando expulsá-los. Quero dizer, isso é bem engraçado, né? É como se o Sud, como se os santos estivessem marchando, sabe do que estou falando? É doido pensar que ele fazia esses mormons se armarem e partirem para cima. Então, Smith chamou a expedição de Campo de Sião, e esse nome tem um significado religioso, mas foi uma oportunidade perdida, de verdade. Acho que poderiam ter chamado de Milícia Mormon. Precisa de um nome melhor que Campo de Sião. De qualquer forma, a igreja Sud primitiva foi muito perseguida. Existe um novo movimento de pessoas fanáticas e empolgadas acreditando em ideias fora do cristianismo tradicional. Apesar de muitos experimentarem novidades, esse movimento é o que mais cresce. Então, basicamente, em todo lugar que eles iam, os moradores não mormons começavam a intimidá-los. E isso foi muito, como resultado, o mormonismo se tornou muito transitório. E eles continuam sendo expulsos de diferentes cidades, e meio que vão seguindo do interior do estado de Nova York até atravessar o meio do país. E isso, novamente, está de acordo com a teologia Sud que foi estabelecida no Livro de Mormon. Então, no Livro de Mormon, novamente, essas tábuas de ouro que foram traduzidas por Joseph Smith e companhia. Existe algo chamado de Nova Jerusalém, que será estabelecida na Terra para o reinado de Cristo, e essa ideia é consistente com a teologia cristã da Bíblia. E então com a interpretação Sud. Dizia-se que a Nova Jerusalém estava na fronteira entre os Estados Unidos e terras dos nativos americanos. Diante da oposição em Nova York, Smith anunciou uma nova revelação de Deus que saiu na imprensa. Estamos nos mudando para o oeste e eles vão fundar sua cidade sagrada em Kirtland, Ohio.
Não é um lugar onde você pensaria em estabelecer algo sagrado. Pense em Kirtland, Ohio. Historicamente, a compra da Louisiana aconteceu em 1803. Isso é apenas 27 anos depois. Então, obviamente, nem todos os estados tinham sido estabelecidos, e as linhas dos estados, como conhecemos hoje, não estavam tão definidas. Então, para eles, Ohio era tipo, cara, estamos na costa oeste, meu amigo. Então eles começam a levar o grupo para Ohio, para estabelecer essa nova cidade sagrada, essa nova Jerusalém sagrada que Deus deu a eles, e como ele afirmou, Deus os guiou. Parece que está conectado a essa busca de perceber algo que ele descobrirá pela direção de Deus para onde deve guiar seu povo. Ele enviou Calder e outros para explorar a oeste e possivelmente fazer proselitismo entre nativos americanos. E é interessante notar a implicação da teologia de Smith no desenvolvimento posterior da conquista divina nos Estados Unidos. E sabe, até mesmo as raízes do que conhecemos hoje como nacionalismo americano. Tipo, eu não sei, parece que eles pensam assim: ei, vamos pro oeste, pegar os nativos e colocá-los no nosso time. Vamos convertê-los para a nossa religião e vamos, encontrar a nossa nova Jerusalém. E de novo, isso não é algo especificamente único dos Mormons. Todo o Destino Manifesto, essa ideia de vamos pro oeste porque Deus quer que a gente vá. Eu não sei se o mormonismo influenciou a cultura em geral, ou se a cultura em geral influenciou o mormonismo, mas de qualquer forma, não acho que você possa dizer que só os mormons fazem isso. Muitos cristãos americanos achavam que ir para o oeste era o desejo de Deus. Acreditavam que Deus os amava porque eram ricos, e eram ricos porque Deus os amava, seguindo essa filosofia. Muita coisa acontece com essa igreja em crescimento nos anos 1830. Falaremos mais em outro episódio, mas aqui é só uma visão geral. A igreja se expande para o Missouri, onde funda comunidades, principalmente no condado de Jackson e em Independence. Eles sofreram hostilidade, continuando a ser atacados e expulsos de suas cidades. O consenso era que americanos não mormons não se preocupavam com subgrupos religiosos. Mas com a velocidade em que a Igreja Sud estava crescendo, isso assustou muita gente, pois temiam que eventualmente seriam superados em número. Eles assumiriam o controle do comércio e da política, formariam a maioria nas eleições locais e então imporiam sua ideologia religiosa ao grupo. Quero dizer, esse é um medo que as pessoas têm hoje em dia sobre diferentes grupos religiosos se estabelecendo. Punjabis, hindus ou muçulmanos vão se estabelecer, assumir o governo e transformá-lo em um estado religioso e radical. Você pode ter medo disso, claro, mas isso aconteceu há muito tempo com os Mormons, que já enfrentaram muita hostilidade. E nós já falamos sobre isso, esses grupos de milícia Mormon e esse acampamento Sião e coisas assim. Então agora eles quase têm esse tipo de facção militar, como guerreiros internamente que eles podem usar. Então eu também quero mencionar brevemente que, em 1836, a Igreja Sud construiu e dedicou seu primeiro templo, que ficava em Ohio. E então, em 1837, Smith estabeleceu uma sociedade por ações chamada Kirtland Safety Society, que basicamente funcionava como um banco. Ele estava criando aparatos financeiros no sistema para atuar também na religião, o que é uma observação interessante. E isso nos leva a 1838, quando os Mormons estavam enfrentando a expulsão pela terceira vez de Far West, Missouri. Então, em novembro, Smith foi preso sob acusações de roubo, incêndio criminoso e traição. E segundo relatos, ele provavelmente teria sido executado se não tivesse escapado e fugido para o outro lado da fronteira, para Illinois. Então, Illinois é o último cenário na espécie de vida de exílio de Joseph Smith, e é também o início de sua carreira política, de certa forma. Então, Smith e seu grupo se mudam para uma cidade quase abandonada chamada Commerce, em Illinois, e eles a renomearam para Nauvoo, que é a palavra hebraica para lugar bonito. Eles criaram um assentamento, adotaram métodos de crescimento econômico e iniciaram a construção de um novo templo. Eles atraíram convertidos dos Estados Unidos e da Europa, e missionários trouxeram essas pessoas para a pequena cidade de Nauvoo, que cresceu rapidamente e virou uma das maiores de Illinois, atrás apenas de Chicago. Quero dizer, é assim que os santos dos últimos dias são habilidosos em criar ferramentas de comércio e realmente construir uma economia em um lugar onde basicamente não havia nada. Eles são espertos, trabalham muito e sabem organizar uma comunidade. Então, de acordo com o site da Organização da Igreja Sud, em 1839, Smith e outros líderes da igreja visitaram o presidente Van Buren para falar sobre as perdas que sofreram no Missouri. Eles escrevem que o presidente Van Buren ouviu as reclamações de Joseph e respondeu de forma famosa: "Senhores, sua causa é justa, mas não posso fazer nada por vocês. Se eu apoiar vocês, vou perder o voto do Missouri." Reconhecendo que o governo não os protegeria, Joseph decidiu que teria que fazer tudo o que pudesse para garantir que os rapazes Sud estivessem protegidos e que seus direitos fossem assegurados.
Então, o que ele faz? Vamos entrar na política. Sim, Smith começa a se posicionar na esfera política. Então, em 1841, ele serviu no Conselho Municipal de Nauvoo e também como tenente-general da recém-formada Legião de Nauvoo. Nas 5 primeiras reuniões, 11 decretos foram aprovados, todos apresentados por Smith. Segundo o site do Sud, um dos decretos mais famosos dele mostrou seu compromisso com a liberdade religiosa, escreveu Smith. Fica decretado que católicos, presbiterianos, metodistas, batistas, santos dos últimos dias, quakers, episcopais, universalistas, unitários e muçulmanos, também chamados de os muçulmanos e todas as outras seitas e denominações religiosas, quaisquer que sejam, terão tolerância livre e privilégios iguais nesta cidade. Parece ótimo, independentemente da sua crença, você pode ficar tranquilo aqui. Provavelmente é usado para acalmar preocupações da comunidade, dizendo: ei, seremos ostracizados pela nossa crença religiosa? Então, em maio de 1842, Joseph Smith é eleito prefeito, e depois ele é reeleito em 1843. E após sua reeleição, ele foi citado prometendo usar toda a nossa influência para tornar popular aquilo que é sólido e bom. É politicamente correto que um homem que tem influência a use. Daqui em diante vou manter toda a influência que eu conseguir. Sobre política, falo como homem. Sobre religião, falo com autoridade. Versus. Então, enquanto continuava com suas funções de prefeito, em fevereiro de 1844, José Smith também anunciou sua campanha presidencial para os Estados Unidos da América. Isso mesmo, tornando-o o primeiro santo dos últimos dias a disputar a presidência. Na verdade, ele foi o primeiro santo dos últimos dias de todos os tempos. Mas de qualquer forma, o recorde ainda permanece. Infelizmente, alguns problemas na pequena cidade de Nau encurtaram seu mandato como prefeito, sua campanha e também sua vida. Segundo o registro Sud, o mandato de Joseph como prefeito terminou em tragédia. Em 1844, ele e o Conselho Municipal aprovaram uma portaria sobre difamação, baseada na portaria que Joseph aprovou, eliminando uma publicação inflamatória, o Nau Expositor, chamando-a de incômodo público e uma ameaça à paz. A cultura e as leis da imprensa eram muito diferentes em 1844 do que são hoje. Então Joseph e o Conselho Municipal acreditavam que estavam dentro de seus direitos legais ao destruir um jornal que eles achavam que estava espalhando mentiras sobre eles. No entanto, esse ato como prefeito acabou levando Joseph a ser encarcerado na cadeia de Carthage e, enquanto aguardava julgamento lá, o profeta e prefeito Joseph Smith foi assassinado por uma multidão em 27 de junho de 1844. Joseph estava na verdade preso com seu irmão Hiram, onde ambos foram assassinados. Agora, se você sabe algo sobre autoridades religiosas e movimentos espirituais ideológicos, quando alguém morre, isso não acaba com o movimento. Você pode matar um homem, mas não uma ideia. Então Smith acabou morrendo como Marte, o que é obviamente trágico e muito triste para ele, mas muito bom para a Igreja dos Santos dos últimos dias. Porque agora eles têm um homem que morreu no auge do seu poder, no pico de toda a sua energia potencial. E agora todos os seus seguidores são muito mais fervorosos do que eram antes. Isso ocorreu com quase todas as grandes religiões, pois muitos líderes iniciais da igreja cristã também morreram. Sabe, na verdade tem um episódio em que eu explico todas as mortes de todos os discípulos, e quase todos eles foram martirizados. Quero dizer, 11 de 12. Se você contar Judas, 11 de 12 se não contar Judas, 10 deles de qualquer forma. Acho significativa essa semelhança com outros apóstolos cristãos, e penso que deveria ser contemplada também. Smith se via como apóstolo da igreja cristã, semelhante a Paulo, já que Paulo também não era um dos discípulos. Ele conheceu Jesus quando ele lhe apareceu no caminho para Damasco. Da mesma forma, Smith não foi discípulo literal de Cristo, mas conheceu Jesus pessoalmente quando ele apareceu a ele em 1820 naquela pessoa na floresta, lembra? E esse é meio que o maior critério para ser um apóstolo, ter uma interação real com a pessoa de Jesus. Não como você sabe, as pessoas hoje em dia falam. Como ter um relacionamento pessoal e interagir com Jesus, ou o Espírito Santo, mas de fato encontrar Jesus fisicamente. Seja enquanto ele estava na Terra ou em um estado humano pós-ressurreição. Existem testemunhos sobre o caráter de Joseph Smith que relatam que ele era uma pessoa realmente envolvida pelo amor de Cristo, extremamente tolerante, paciente e altruísta. Embora essas qualidades sejam verdadeiras até certo ponto, é interessante notar que há outros traços em Joseph Smith destacados como líder religioso e político. Quando membros da igreja dele, como seu velho amigo Cowdery, começaram a afirmar ter visões e revelações de Deus.
Parecia que Smith não gostava muito disso e sentia que talvez sua autoridade estivesse sendo minada de alguma forma. Então, logo depois, ele afirmou ter tido uma visão na qual o Senhor esclareceu para ele que, na verdade, ele, Joseph Smith, é o único que pode receber revelações de Deus e que ele é o único que pode realmente determinar a doutrina da igreja e coisas desse tipo. Então, se qualquer outra pessoa tiver uma revelação de Deus, desculpe, não é de Deus. Você está ficando louco, mas se eu tiver, aí sim, não sei. Quero dizer, se você é mórmon, então talvez isso obviamente seja ele. É como proteger a cadeia de comando de Deus e não deixar que outras pessoas, ou o próprio diabo, entrem e manipulem a verdade da igreja Sud. Se você não é mórmon ou Sud, provavelmente está vendo isso como, tudo bem, isso parece uma jogada de poder para monopolizar a conexão com a voz de Deus e basicamente manter sua reivindicação de poder divino. Outros líderes religiosos também agiram assim na história. Não quero focar apenas no velho Joe Smith. Além disso, ele não conseguiu manter seus amigos próximos. Todos os testemunhos originais, ou seja, Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris, foram excomungados da igreja antes do fim da década de 1830. E os motivos para esses três, como fundadores iniciais da igreja, serem excomungados variam um pouco. Geralmente estava relacionado à minata autoridade de Joseph Smith ou se opor a algo que ele tentava implementar, como a Kirtland Safety Society ou o banco que tentou criar. Ou até mesmo a poligamia, em alguns casos. Então, o próprio Smith praticava casamentos plurais, poligamia, um mandamento que ele acreditava vir de Deus no Antigo Testamento e também pessoalmente recebido por revelação divina. Ele compartilhou essa prática com líderes próximos da igreja, mas em geral era mantida em segredo, o que faz sentido se você tem várias esposas. Para a sociedade cristã em geral, isso é visto como um grande tabu social, e por isso não temos muita documentação sobre a prática da poligamia dessa época. No entanto, várias fontes indicam que Smith pode ter tido até 40 esposas. Ninguém sabe ao certo o número exato. Talvez ele quisesse se igualar a Salomão do Antigo Testamento, que tinha várias esposas, mas não sabemos ao certo quantas ele realmente teve. E nós temos registros de coisas muito positivas que Smith fez como líder religioso e político, especialmente durante o seu período muito público como prefeito. Mas quero dizer, não sei, a poligamia parece algo que você quase tem que dizer. Cara, Deus definitivamente falou isso pra ele. Porque quem é que quer arrumar mais esposas? Tenho uma e já é suficiente. Penso, esse é o número exato. É quase demais. Só digo que não imagino ter uma e querer outra. Quero dizer, ao longo da história, acho que pessoas ricas tinham haréns. O que faz mais sentido, né? Tipo, eu penso, ok, tem um, eu tenho. Eu tenho um templo ou bordel cheio de mulheres para experimentar no sentido carnal. Mas com esposas, você precisa sair, comprar coisas e lembrar dos aniversários. Tem tanta coisa pra fazer, você tem que ter filhos, tem que, criar os filhos. Meio que isso. É um negócio todo, sei lá. Você quase tem que acreditar nele, porque eu não consigo imaginar um homem escolhendo a poligamia de livre e espontânea vontade, de qualquer forma. Essas são algumas das coisas negativas que as pessoas disseram sobre ele. Sabe, até com os amigos mais próximos ele acaba brigando, mas ele também faz umas coisas bem legais. Segundo o site do Sud, há um testemunho interessante afirmando que Joseph usou sua influência para melhorar a vida das pessoas como prefeito. Ele recorreu de uma sentença dada por um juiz de Carthage a alguns garotos delinquentes. Joseph convenceu o tribunal a não mandar os garotos para uma cadeia sem aquecimento por 6 meses de inverno, onde provavelmente ficariam ociosos. Assim como ficar com raiva, e eles provavelmente só se meteriam em mais problemas. Quando saíssem, o tribunal poderia entregar os garotos ao governo local de Nauvoo. Como prefeito, Joseph fez os garotos trabalharem consertando estradas para ressarcir o dono da propriedade destruída. Já idoso, um desses garotos reformados testemunhou que Joseph Smith lhe ensinou a nunca destruir propriedade e a dar um dia de trabalho honesto, o que foi uma lição muito melhor do que ele teria aprendido na cadeia. Então isso é muito legal, sabe o que quero dizer? Ele realmente encontrou uma maneira de reabilitar esses 6 jovens em vez de simplesmente mandá-los para a prisão, onde provavelmente acabariam voltando depois. Dá a eles uma chance de realmente trabalhar, extravasar um pouco da frustração, aprender o valor do trabalho, aprender o valor de que, sabe, as coisas que você destrói precisam ser consertadas. Lembra do que falamos antes sobre ele ter nascido numa vila na fronteira em Vermont? Então, voltando a isso, é interessante notar várias vezes como ao longo da vida de Joseph Smith, ele se encontra ou escrevendo sobre estar na fronteira, ou falando sobre a fronteira, ou, olhando em retrospectiva, percebendo que ele está nessa fronteira entre mundos. O mormonismo acaba sendo o centro desse diagrama de Venn, entre o cristianismo tradicional e essa busca experimental, entre tradicionalismo, religiosidade experimental e até ocultismo.
e a profecia da Nova Jerusalém sendo estabelecida entre dois territórios, além da fronteira entre seu papel de líder religioso e político. É interessante notar que ao longo da vida dele, há padrões em que ele fica entre dois mundos, tentando ser uma ponte entre eles, que meio que entram em conflito uma com a outra, sabe? Quero dizer, historicamente, a elite religiosa e a elite política entram em disputa e elas estão em desacordo. Joseph Smith atua como uma ponte entre elas nesse momento, sendo prefeito e autoridade religiosa. Joseph Smith fez história religiosa ao ser o primeiro profeta cristão adjacente a liderar politicamente. E ele fez história americana ao ser o primeiro candidato à presidência a ser assassinado. O que é bem louco. Primeiro candidato à presidência a ser assassinado. De qualquer forma, Joseph Smith teve uma vida agitada. Quero dizer, ele se envolveu mesmo, né? Digo, profeta religioso, candidato à presidência, líder político, sei lá, religioso. Figura marginal. Alguns poderiam até chamar de pagão, embora ache exagero. E no geral, como prefeito, quero dizer, um cara bem legal. Parece que sim. Então essa é a história de Joseph Smith, para ser sincero com você, um cara fascinante. Ficou ocupado e se envolveu nisso, preciso dizer. Acho a doutrina do mormonismo fascinante. Devíamos fazer um episódio só sobre isso. Sabe, tipo roupa íntima sagrada, o que acontece após a morte, e Jesus vindo pra América e outras coisas? Se você já assistiu o livro de Mormon, sabe que eles exploram profundamente aspectos fascinantes da doutrina Mormon. Mas vou repetir, sempre disse isso e adoro os Mormons por esse motivo. Eles formam pessoas ótimas, e novamente não fui criado como Mormon. Existem problemas? Claro, não vou dizer que é perfeito ou que é a igreja verdadeira. Só estou dizendo, vá para o Utah e passe um tempo com um Mormon, ou ex-Mormon. E eles são muito legais, são gentis, são bem educados, são, sabe, doces. No pior dos casos, eles são legais. Eles são meio estranhos, ficam te encarando, mas tirando isso, são pessoas legais. Vou ser honesto, tenho muitos amigos ex-mormons com várias questões sobre a igreja, liderança e expectativas familiares. A missão mormon é, na minha opinião, um dos aspectos mais fascinantes da religião. Aos 18 anos você abandona a faculdade, vive quase na pobreza em outro país, precisa aprender o idioma e divulgar sua religião. Você é rejeitado várias vezes naquilo que mais importa para você, e após 2 anos retorna para casa e segue para a faculdade. Meus amigos que cresceram mormons e fizeram missão saíram com ótimas habilidades de vida. Muitos não são mais mormons, alguns agora são ateus ou protestantes. Eles participam do Conselho de Multinacionais de Transporte só por falarem português. E são muito trabalhadores. Eu fico impressionado, tipo, eles estão importando borracha de Madagascar, porque, cara, eu fiz missão por 2 anos em Madagascar, eu penso isso é uma estrutura muito boa, sei lá. Eu penso, mesmo que você não seja mormon, talvez eu envie meu filho para uma missão. Talvez eu diga, ei cara, vai lá. Tô te mandando pra Nairobi, vai passar um tempo no Quênia, conviva com o pessoal, vai vender alguma coisa, sei lá, facas Cútico. De qualquer forma, você voltará para casa, falará outro idioma, terá nova visão cultural e entenderá como é viver em situação difícil, empatia pelos pobres. Sou um grande fã da missão, de qualquer forma, esse é Joseph Smith, um cara fascinante. Precisamos fazer mais episódios sobre o mormonismo, é só isso que eu queria dizer. Então, se você cresceu como mormon, ou talvez ainda seja mormon até hoje, o que achou desse episódio? Eu acertei a maioria das coisas? Tenho certeza de que minha pronúncia de algumas coisas provavelmente estava errada, então peço desculpas, mas por favor deixe um comentário. Me diga o que eu perdi, o que deixei passar, no que posso melhorar nos próximos episódios. E se você não é mormon, o que você aprendeu com isso? Tem alguma conexão com a sua fé? Tem coisas que você ouviu que você pensou, ah, isso faz muito sentido? Eu adoraria saber o que você pensa. Por favor, deixe um comentário. Leio todos os comentários no YouTube, Spotify e outros lugares, só peço gentileza. Sou sensível, uma boa alma e faço o meu melhor. Gabe, o que achou de Joseph Smith? Cara fascinante. Cara interessante, né? Quero ouvir mais sobre a doutrina do mormonismo. Ah, cara, é bem louco. Essas tábuas de ouro são insanas e eu adoraria lê-las. Sim, quero saber por que eles acham que Jesus veio para a América. Sim, precisamos fazer isso. Teremos um episódio sobre a doutrina do mormonismo, então fique ligado e inscreva-se, isso ajuda muito o canal. E além disso, vamos lançar aquele outro episódio sobre o mormonismo, e você não vai querer perder, tudo bem? Obrigado por acompanhar mais um episódio do Acampamento da Religião. Sempre acredito que a fé melhora a vida e buscamos o lado bom de todas as religiões. Para coisas ruins, basta procurar na internet. Este é um lugar onde eu valorizo todas as pessoas que acreditam em Deus, e eu gostaria de saber sobre o que vocês querem conversar. Então, por favor, deixe um comentário se você tiver outras ideias ou vídeos, e eu vejo todos vocês na próxima vez. Que a paz esteja com vocês.